Vamos falar sobre um tema que é por demais polêmico e que diz respeito àquelas pessoas que de alguma forma tiveram o verdadeiro privilégio diante da humanidade de ter algum tipo de imunidade contra o maior mal dos últimos 100 anos pelo menos, que é a pandemia do coronavírus. Nós vamos falar com o Gaspar Estrada, que é cientista político e fala diretamente de Paris conosco. Oi, Gaspar, como vai? Boa tarde. Gaspar, No Bandeirantes isso acontece. você está nos ouvindo? Estou, sim, Agora claro. sim, maravilha. Agora perfeito, Gaspar. Agora tá perfeito, Gaspar. Gaspar, boa tarde para você. Eu queria te perguntar de cara o seguinte, acerca do que Boris Johnson ventilou ao longo do fim de semana, que é a possibilidade de adotar um passaporte de vacinação para permitir que pessoas possam frequentar determinados eventos. E aí, a gente já tinha ouvido falar de inúmeras outras iniciativas e que dizem respeito a separar imunizados de não imunizados. A gente, ao longo de toda a pandemia, percebeu ao redor do mundo inúmeras situações que envolvem algum tipo de preconceito, né? Seja por classe social ou por categoria de trabalho e da relação do trabalho dessa pessoa com o enfrentamento da pandemia. Essa possibilidade sugerida por Boris Johnson pode ser qualificada como uma nova forma de preconceito, exatamente na solução do que a gente espera para a pandemia, e isso pode se multiplicar de alguma forma pelo mundo? Bom, eu acho que esse debate vai tomar uma cada vez maior importância com o desenvolvimento dos programas de vacinação nos países. E, de fato, haverá pessoas que estarão vacinadas e outras que ainda não estarão vacinadas. Por exemplo, aqui na França, a vacinação está avançando de um jeito muito devagar. Então, é claro que para as pessoas que já têm esse privilégio de estar vacinados, é claro que há vontade de voltar à vida anterior, à vida normal. Agora, é claro que criar diferentes hierarquias de pessoas é um grande problema. Eu acho que, do ponto de vista democrático, é difícil você poder criar esse tipo de classe entre pessoas que podem e que não podem viajar. Eu acho que a prioridade hoje dos governos deveria ser só uma, vacinar as pessoas. E eu acho que o Boris Johnson, em vez de priorizar a vacinação, ou seja, eu acho que ele erra de alvo quando ele fala desse passaporte de vacinação. Eu acho que o alvo a prioridade dele deveria ser a vacinação em si. Olá, Gaspar, tudo bom com você? Um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece, mais uma vez. E da última vez que conversamos aqui, nós falamos sobre o Brasil estar fechado diante do mundo por conta de sermos agora o epicentro, né, da pandemia. Atingimos aí 4.000 mortes por dia nesse mês de março, que foi terrível, e os médicos estão prevendo, a previsão não é nada animadora, dizendo que esse número, infelizmente, ainda pode aumentar aqui no nosso país. Eu queria que você falasse como é que vocês estão vendo aí da Europa, o Brasil no contexto internacional, e esses acenos agora também do governo que já está. O governo federal finalmente se abriu à ideia de que a população precisa ser vacinada. Dá tempo? A gente consegue correr contra o tempo? Infelizmente, o que foi perdido a gente não consegue mais recuperar, mas do ponto de vista econômico e também social, como é que você vê isso? Eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque, como você bem disse, o Brasil não fez o que tinha que ser feito com anterioridade, e isso terá consequências, tem consequências hoje e terá consequências no futuro. Agora, é claro que neste momento onde o governo brasileiro parece começar a tomar algumas providências a respeito da vacinação, é claro que o governo tem que aprimorar esses gestos para multiplicar a vacinação, distribuir as vacinas, aplicá-las, mas também aplicar medidas de distanciamento social. Amanhã eu publicarei uma matéria no New York Times falando sobre isso, falando como o Brasil tem que desenvolver esse tipo de medidas
que chama-se em inglês de lockdown, para evitar que haja mais mortes, mas é claro que, do ponto de vista aqui da Europa, o Brasil é visto com muita preocupação. Gaspar Estrada, boa tarde. Boa tarde. Você está na França, aí já é boa noite aí, né? Mas é o Isso. seguinte, você falava do Boris Johnson, e a Inglaterra, ou o Reino Unido, de maneira geral, tem uma situação melhor em termos de vacinação do que França, Itália, nem se fala, né? E, no entanto, veja o caso de Israel, que proporcionalmente é o país com mais sucesso na vacinação, e isso não foi suficiente para o Netanyahu conseguir uma grande vitória eleitoral. O partido foi o mais votado, ele foi autorizado agora a tentar formar um novo gabinete, mas com muitas dificuldades. Um cenário parecido com antes da pandemia em termos eleitorais. Quem você acredita que politicamente ganhou pontos com a população, com o eleitorado na Europa? Considerando os principais países, né? Principalmente Boris Johnson, Macron, a Merkel, claro, nem conta porque vai se aposentar, o Conte na Itália. Alguém ganhou pontos com a maneira como lidou com a pandemia na Europa? Bom, eu acho que a Merkel, sem dúvida, ela ganhou pontos. O Conte, infelizmente, já não é mais primeiro-ministro da Itália. Ele foi derrubado por uma manobra do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi. Então, agora tem um novo Perdemos o contato vamos tentar retomar o contato com ele. O barulhinho é revelador, né? Quando cai a conexão por Skype, ele falando com a gente, a partir de Paris, a gente retoma o contato com ele. Mas ele vinha dizendo, né, Zaidão, Gaspar, que Merkel, apesar da aposentadoria breve, Setembro. mas ainda é aquela que desfruta de pelo menos uma aceitação pelas medidas que foram tomadas lá na Alemanha, né? Exatamente. Apesar das controvérsias, né? Mas ela, até com a tranquilidade de quem não vai concorrer caiu a de novo, ligação. ela tem tomado as medidas necessárias, né? Que ela considera necessárias. Né? E no caso da Itália, eles vão ter de fazer, porque eles querem evitar uma eleição a todo custo. Né? Então não se descarta, o Matteo Renzi é um dissidente, mas não se descarta que o Conte seja de novo convidado a tentar formar um gabinete se o Renzi não conseguir. Né? Oi, Gaspar, tá de volta, né? Tá, sim. Pois não, vamos lá. Mas quem ganhou pontos, na sua opinião? O Macron, por exemplo, a popularidade dele aumentou ou diminuiu nesse período de combate à pandemia? A popularidade do Macron subiu após o começo da pandemia. Agora, é claro que se o governo da França não conseguir aprimorar o ritmo da vacinação, é claro que o Macron pode ter um problema de cara às eleições presidenciais do próximo ano. Então, eu acho que, de modo geral, houve, no ano passado, a maioria dos governos europeus ganharam pontos graças à pandemia. Agora, o problema é que, como a pandemia está se prolongando, é claro que cada vez mais as populações da Europa estão cada vez exigindo mais dos seus governos, e em particular exigindo respostas no que diz respeito à principal prioridade do momento, que é a vacinação. Então, é nesse sentido que, por exemplo, nas últimas semanas, o Macron vem perdendo pontos nos índices de opinião pública. Na Itália, eu falei para vocês, quando caiu a ligação, de que o Conte não é mais primeiro-ministro por causa de uma crise política criada pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, e agora é o Mario Draghi, que é o novo primeiro-ministro, e que é popular desde que ele assumiu o cargo. O Pedro Sánchez, que teve problemas de popularidade no ano passado, ele voltou a crescer e tem uma maioria mais confortável hoje no parlamento. Mas é claro que todo este quadro europeu terá mudanças daqui ao verão, quando saberemos se este programa de vacinação funcionou ou não. E acho que esse vai ser realmente o principal termômetro a acompanhar
nas semanas e nos meses que vem para frente. Aliás, uma última da minha parte, Estrada. Você citou a Itália, e o Draghi é um europeísta, né? Ou seja, é um alvo preferencial para a turma do Salvini, por exemplo. E hoje houve um protesto. É interessante como essas situações elas têm sido muito semelhantes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um protesto de empresários e comerciantes contra as regras anti-Covid. Esse protesto foi realizado em frente à Câmara dos Deputados da Itália. Terminou em confusão, 7 pessoas foram presas, um policial e diversos manifestantes ficaram levemente feridos, mas houve confusão. E as autoridades tentam investigar o que aconteceu, dizem que grupos extremistas se infiltraram, aquela história que se multiplica pelo mundo, né? Ou seja, o que temos aqui no Brasil, que é exatamente essa, e no Brasil ainda mais grave, porque é um país pobre, com muita gente na miséria, mas muita gente alega que o fechamento puro e simples vai mergulhar ainda mais gente na fome. Nós abordávamos há pouco, Gaspar Estrada, que só no final do ano passado foram contabilizadas 19 milhões de pessoas em estado de fome no Brasil. 19 milhões. E a situação se agrava nesse início de 2021, nesses primeiros meses de 2021. A Europa tem o colchão social, o welfare state, a proteção social, está tudo bem. Mas o embate é o mesmo entre economia e as medidas para combater a Covid? É a mesma questão, o mesmo dilema em boa parte do mundo, Gaspar Estrada? Claro, esse dilema existe em quase todos os países do mundo. Aqui na França também há debates a respeito. Agora, eu acho que é uma grande diferença. É que na União Europeia, a Comissão Europeia fez, na verdade, um empréstimo histórico de quase 1 trilhão de euros, na verdade, 750 bilhões de euros, para ajudar ao setor produtivo europeu a passar por esta travessia com o menor custo possível. Então, dentro dos países da União Europeia, o país que terá um dos maiores orçamentos justamente para ajudar as empresas europeias a passar por este problema da pandemia é a Itália. A Itália vai receber quase 200 bilhões de euros para o seu setor produtivo. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre o que a gente pode acompanhar, ver na América Latina e no caso europeu. Há uma ajuda do Estado para evitar justamente a falência destas empresas e, sobretudo, das pessoas que trabalham nas empresas. E eu acho que esse é o ponto fundamental. E, na verdade, é isso que tem impedido que a taxa de desemprego tenha crescido muito expressivamente na Europa, contrariamente ao que tem acontecido em outros países do mundo e, em particular, da América Latina. Oi, Gaspar. Você ouviu falar já no chamado turismo de vacinas? Tem uma empresa norueguesa que está fazendo turismo para que os europeus se vacinem na Rússia. E aqui no Brasil a gente ouviu falar também que tem gente atravessando a fronteira para ser vacinado no Uruguai. Queria saber do ponto das ciências políticas, o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que é complicado, mas infelizmente existem muitos países. No México, por exemplo, também existe esse turismo de vacinas com pessoas que propõem pacotes para ir para os Estados Unidos e para essas pessoas serem vacinadas no Texas ou na Califórnia. Agora, é claro que isso cria desigualdades e eu acho que é contrário ao princípio de que, na verdade, todos ganhamos respeitando o princípio de igualdade e respeitando o fato que são os estados que têm que aprimorar a aplicação da vacina. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Inclusive, houve pessoas que tentaram desenvolver essa ideia aqui na França e isso criou assim, um debate aqui, porque, claro, muitas pessoas se opunham ao fato de você poder criar esse tipo de desigualdade entre as pessoas.
O ponto, para mim, mais importante é que os laboratórios farmacêuticos, eles têm que aprimorar sua produção de vacinas e sobretudo, liberar, quando for possível, a licença de produção da vacina para que a maior quantidade de usinas possam construir e elaborar essas vacinas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Em vez de fazer esse turismo médico, eu acho que é melhor que os estados cuidem realmente das pessoas. Gaspar Estrada, cientista político, falando a partir de Paris conosco. Gaspar, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até a próxima, tá?